E aí pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. E apesar da gente estar parado um tempinho aí, nós estamos voltando com tudo esse ano para mostrar a vocês mais celulares antigos e levar vocês a um passeio nostálgico a cada vídeo. E o celular de hoje tem um nome doce, mas ele não é de comer. Eu estou falando do LG Chocolate, que a gente vai relembrar no vídeo de hoje. E como todo vídeo aqui, eu dou uma rápida pincelada na fabricante de cada um dos aparelhos. Nesse caso aqui, a LG chegou no Brasil em 97, vindo da Coreia do Sul. Vendeu muitos produtos diferentes para diversos tipos de consumidores, desde eletrodomésticos até eletrônicos. Nesse caso aqui, no Brasil, ela atuou principalmente fabricando TVs, micro-ondas e computadores e celulares, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E vamos começar falando do LG Chocolate, começando pela sua caixa, que por sorte, na minha coleção, esse aparelho está completo na caixa que ele vinha antigamente. E por falar nela, pensa numa caixa bem fabricada. Nós temos aqui uma caixa feita com materiais nobres, gostoso ao toque, com uma textura bem legal, que imita um pouco o xadrez aí. O interessante mesmo é quando você abre, ela é toda preta por fora, com uma faixa aí mostrando a foto do aparelho, e por dentro da tampa tem uma espécie de placa vermelha que dá um contraste bem bonito aí e dá um design diferenciado mesmo. E dentro da caixa vinha aquele trivial, um manual, carregador e fone de ouvido, além de alguns acessórios especiais, como por exemplo uma capinha que vinha na época que você poderia proteger o aparelho e um pingente que ele era muito interessante, que você poderia usar ele, o próprio pingente, para limpar o celular. Infelizmente essa capinha e esse pingente, o antigo dono que me vendeu esse aparelho não possuía mais, então, mas fica um registro muito especial desse acessório curioso que vinha dentro da caixa do celular, mostrando que o LG Chocolate não era um celular nitidamente barato, né? Voltando ao LG Chocolate, para falar um pouco sobre o seu design, podemos dizer que ele é um aparelho assim, simplesmente elegante. É incrível como a LG fez um trabalho aqui, onde mesmo com o passar dos anos, já que esse aparelho já tem quase 14 anos de existência, ele não fica feio em nenhum momento. Quando ele é desligado, ele fica todo preto, como vocês estão vendo aqui. Isso dá um charme especial no aparelho. Esconde os botões, deixando apenas esse aro cromado, quadrado aqui, aparecendo. Outra coisa legal é que ele foi feito todo num material brilhante, que dá um aspecto mais nobre ao aparelho, mas também chamava muito a marcas de dedo, arranhões. Por sorte, esse aparelho aqui possui essas marcas, mas está bem conservado. Nas laterais esquerda e direita, nós temos do lado esquerdo o botão de desligar chamadas, que fica numa posição bem curiosa, bem diferente, e a entrada para carregador, que é no padrão proprietário mesmo da LG. Do lado direito, nós temos aí os botões de volume e o botão de câmera para quem queria usar o LG para tirar fotos. Vale também um destaque especial nesse design, essa linha prateada que tinha ao redor do aparelho, que desenhava o aparelho nas suas laterais, que dava um aspecto ainda mais bonito ao design. Outro ponto interessante é quando você abre o aparelho, que ele é no sistema slide. Se você quiser conhecer mais desse sistema ou outros formatos de celulares, vale dar uma conferida no vídeo aqui do canal, onde eu falo especificamente sobre os formatos dos celulares. Mas voltando aqui ao design dele, vale mencionar o teclado dele, que tem uma textura em xadrez. Como vocês estão vendo aí, aparentemente ele parece um tabuleiro de xadrez, algumas teclas mais escuras que outras, e realmente esse é um ponto diferenciado no design dele. A câmera do LG Chocolate é de 1.3 megapixels e ela está escondida atrás do slide. Ela se esconde enquanto você não está utilizando. Interessante que ela vinha com um flash de LED e um espelho para você poder tirar
autorretratos. E como sempre aqui no canal, falando um pouco das especificações do LG Chocolate, nós temos aí uma baita tela de 176 por 220 pixels. Hoje em dia uma tela dessa já não é mais utilizável, não é mesmo? Mas aqui era uma sim baita tela. Outra coisa interessante aqui é a memória interna de 128 MB, que apesar de não ter entrada para cartão, ela era maior do que a maioria dos concorrentes. Lembre-se do Motorola V3 que tinha apenas 4 MB de espaço e não cabia quase nada. O LG Chocolate navega pelas redes CDMA, ou seja, você não pode colocar chip de outras operadoras. Nesse caso aqui, como ele é exclusivo da Vivo, então era apenas Vivo que você poderia ter. Outra coisa interessante é que o LG Chocolate tinha muito espaço para contatos e você podia salvar quantos quisesse, já que ele tinha até 1000 entradas na agenda de contatos aí para você sair salvando como você quiser. Na usabilidade, nós temos um aparelho relativamente simples, principalmente quando a gente compara com outros aparelhos da época. Aqui os menus são personalizados pela Vivo. Ela era um padrão comum para a Vivo trocar alguns itens do menu de muitos aparelhos, de muitas fabricantes, mas ainda assim o celular ficou bem simples de usar. Para navegar no aparelho você tinha o uso dos pads sensíveis ao toque, que apesar de ser charmoso em termos de design, podia ser um atrapalho aí para quem queria muita agilidade e às vezes a sensação de você tocar em simplesmente nada, já que o botão você tem aquela sensação de estar apertando mesmo, aqui já não existia. Uma coisa interessante para quem usava o LG Chocolate no dia a dia é que o botão de desligar chamadas ficava na lateral, como eu falei lá na parte do design, e podia também ser, de certa forma, um motivo de confusão, já que na hora de desligar chamadas mais rapidamente você poderia tentar procurar ali o botão de desligar, que na concorrência era bem mais fácil de achar e aqui estava bem mais complicado por estar na lateral. Nas funcionalidades, para deixar o seu dia mais produtivo, o LG Chocolate vinha com cronômetro, relógio mundial, organizador para você botar aí os próximos eventos que você poderia marcar e um gerenciador de tarefas para você marcar aí aquelas tarefas do dia a dia que você não quer esquecer, além do básico, calendário, despertador e alguns joguinhos mesmo que às vezes era vendido nesse caso. O aparelho não vinha jogos e a operadora apenas oferecia ali o catálogo para você comprar. O MP3 Player do LG Chocolate não é completo como o MP3 Player do W200, que foi o celular do último vídeo. O foco dele aqui realmente é o ser um celular do dia a dia e não necessariamente um celular específico só para música ou só para foto. Aqui o MP3 Player tem as funções básicas mesmo, cumpre, digamos assim, com o que ele veio. Mas tinha algumas limitações, por exemplo, ele não lia músicas WMA, que eram músicas comuns para quem, na época, copiava músicas de CDs no Windows Media Player, como a gente fazia aí muito antigamente. A câmera de 1.3 megapixels do LG Chocolate, apesar de não ser a melhor do mercado, quebrava bastante o galho. Ela tinha um flash que permitia que você tirasse fotos em ambientes mais escuros, mas também não fazia milagres, e tinha zoom de 4 vezes. Ela também permitia que você gravasse vídeos, apesar de uma resolução bem pequena, mas para o padrão da época estava bem aceitável. E permitia que você colocasse efeitos durante, ali ao vivo, durante ou a filmagem ou tirar fotos, como efeitos de cores, e depois você poderia colocar uma moldura ou alguma coisa do tipo ali na foto. Algo bem padrão, como eu já mostrei outros aparelhos aqui com câmera no canal. Algo que era bastante padrão aí na época para quem utilizava esses celulares. Outro ponto muito interessante e que pode ser até um ponto contra no caso de quem utilizava esse aparelho na época era que a Vivo limitava o uso do Bluetooth no aparelho. Isso eu percebi com base em algumas pesquisas, alguns fóruns, lendo opiniões de pessoas que tinham esse aparelho, que a Vivo não deixava, por exemplo, que você enviasse fotos para outras pessoas usando o Bluetooth. Para isso você tinha que enviar via mensagem multimídia, que esse celular suportava também, que é como a gente enviar fotos ou vídeos pelo WhatsApp, mas isso custava muito caro na época. Eu lembro que cada mensagem chegava a custar até R$ 2,50, R$ 4 para ser enviada. Ou você pegar o celular, instalar o sistema de
gerenciamento do celular no computador e passar pelo cabo USB, que também era uma alternativa aí, mais barata para quem queria mesmo tirar as fotos e vídeos do celular. E se você ficou curioso sobre quanto custava um LG Chocolate, olha só, ele era vendido exclusivamente pela operadora Vivo, justamente por essa navegação aí nas redes CDMA. Ele custava algo em torno de R$800, o que era mais alto do que muitos aparelhos daquela época ali, e colocava ele numa categoria mais top. E se você gostou do canal, de conhecer um pouco do LG Chocolate, espera só o próximo vídeo, porque nós vamos falar e vamos dar continuidade a essa linha aqui, falando de um irmão do LG Chocolate, só que com um pouquinho menos de açúcar, que é o LG Chocolate. Portanto, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de comentar aí o que é que você achou desse vídeo e qual aparelho que você espera aí para os próximos vídeos aqui do canal. Espero você, hein? Tchau, tchau!